Bom, como você já viu aí, o vídeo de hoje é sobre o Banco do Brasil. Recentemente ele divulgou o resultado do segundo TRI aí. Tá um resultado bem complicado, a ação tem caído bastante, não é novidade, né? A gente vê as notícias por aí. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre os resultados, sobre o que tá puxando o Banco do Brasil para baixo, né? Sobre o que tá fazendo a cotação dele cair e também calcular o preço teto com base nesse novo guidance revisado aí pela gestão. Então, inicialmente, para a gente conseguir entender o que está acontecendo com o Banco do Brasil, a gente tem que compreender como um banco de fato ganha dinheiro. Então, basicamente, ele pega seu dinheiro a uma taxa e empresta para alguém a uma taxa mais alta. E essa diferença, que é o spread bancário, seria o lucro do banco. Bom, só que existem algumas coisas que acabam interferindo em como isso funciona, principalmente a taxa de juros. Vamos pensar o seguinte: com a taxa de juros baixa, o banco tem um spread menor, porque ele consegue oferecer uma taxa menor para o dinheiro que você aplica com ele e cobrar uma taxa menor de quem está devendo ele também, porque tudo é feito com base na taxa de juros. Só que nesse momento ele tem muito mais clientes pegando empréstimo com ele, então ele acaba ganhando no volume. Quando a taxa de juros sobe, o inverso acontece. Ele vai ter menos clientes querendo pegar dinheiro emprestado com ele, a taxa desse empréstimo vai estar maior, ele vai conseguir remunerar melhor quem aporta dinheiro com ele e ele tem que pagar, porém essa taxa maior que ele cobra sobre quem pega dinheiro emprestado com ele acaba se diluindo na inadimplência, que também aumenta, porque a dívida, o dinheiro se torna muito mais caro, e é basicamente isso que aconteceu com o Banco do Brasil aqui. Para a gente entender melhor, vamos direto para o relatório. Olha só, já de cara, o banco deixa aqui para a gente a questão do agronegócio. Para quem não sabe, o Banco do Brasil, uma grande parte da carteira de crédito dele é do agronegócio. Então, com um agro muito inadimplente, que foi o que aconteceu, a gente vai ver aqui, isso acaba pesando muito no resultado do banco. O banco deixa aqui para a gente, né, a curva de evolução da taxa de juros, da taxa Selic e o preço da soja. E perceba, a taxa de juros subiu de 2% até 15%. Então vamos pensar assim, aquele produtor que tinha uma dívida com o banco, a dívida dele já ficou muito mais pesada para ele carregar, porque a taxa de juros já subiu muito. Em conjunto disso, o preço da soja também caiu. É como se ele tivesse um agravante, como se ele tivesse dois atenuantes na situação dele: o custo da dívida mais alta e o preço da soja mais baixa. Isso acaba resultando numa inadimplência cada vez maior. Olha só, ele deixa aqui para a gente essa curva da inadimplência maior que 90 dias, que estava aqui em 0,52% em dezembro de 22, foi para 0,96% em dezembro de 23, final do ano passado já estava em 2,45% e agora na metade do ano foi para 3,49%. E aquilo que eu falei antes, olha só, a carteira do Banco do Brasil, né? A quantidade de clientes que ele tem do agronegócio é muito grande, 404,9 bi. Então, esses 3,49% acaba pesando muito, porque ele tem que tirar o lucro. Porque a gente tem que pensar o seguinte: o lucro que o banco ganha é um pouquinho sobre cada cliente, que é aquela diferença do spread que a gente falou anteriormente. Então, se eu tenho um cliente inadimplente, eu tenho que tirar o lucro de muitos outros para cobrir esse buraco. Como é uma carteira muito grande, isso se agrava muito. E por que o agro está inadimplente? Bom, na verdade, foram algumas situações que vieram ocorrendo ao longo dos anos, né, que ocasionou esse resultado atual. Aqui até o banco deixa para a gente algumas dessas visões, né? Então a gente teve a pandemia ali em 2020 e 2021, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, pegou de 21 até quase 23, e as enchentes do Rio Grande do Sul de 23 a 24. Perceba também que o Banco do Brasil prevê agora, daqui em diante, uma melhora na produtividade, ou seja, o lucro dele tende a aumentar, ou seja, essa inadimplência tende a diminuir. E aqui também nesse slide ele deixa pra gente alguns dados bem interessantes, né? O primeiro ponto que a gente pode observar: 90% dos inadimplentes de 90 dias, né, mais, estão cobertos, ou seja, o banco já provisionou esse dinheiro esperando essa inadimplência, né? Claro, aqui também ele deixa pra gente que 74% desses clientes, né, que ficaram inadimplentes, nunca tinham ficado inadimplentes até 2023, ou seja, de fato foi um ponto que meio que pegou o banco de lado, podemos dizer assim, né, e ele acaba tendo que provisionar esse dinheiro. Juntamente com isso, a gente tem as micro, pequenas e médias empresas, que foram afetadas pelo ciclo da elevação da Selic. Então eles tinham uma Selic projetada de 10,5%, porém a Selic hoje, né, se você acompanha ali as reuniões do Copom e enfim tudo mais, a nossa Selic ela está em 15%, e isso, como eu falei anteriormente, ela acaba trazendo uma inadimplência maior para os credores do banco. Então aqui está a carteira de crédito do Banco do Brasil, que está alocado em micro, pequenas e médias empresas. Ela acabou diminuindo do final do ano passado até a metade desse ano, e 14,9 bi desse valor
está em composição de dívidas. O que seria isso, né? Bom, basicamente as dívidas estão sendo renegociadas ali, né? 10,6% está inadimplente e 6,1% aqui é um ponto bem crítico, né? Um ponto de atenção até pra gente, que está sem composição de dívidas. Ou seja, essas dívidas nem estão sendo renegociadas ainda. E esse cenário que a gente viu aqui, né? Tanto do agro quanto das micro, pequenas e médias empresas, ele acaba refletindo no custo do crédito do banco. Olha só, já de cara até aqui o Banco do Brasil deixa pra gente, né? 2025 é um ano de ajuste para retomar a rentabilidade. Ou seja, aparentemente não vai ser esse ano que o resultado vai mudar da água pro vinho, né? Mas enfim, vamos lá. O custo do crédito, como falando anteriormente, né? O custo do crédito, ele acaba aumentando por conta dessas provisões que o banco tem que fazer. Ou seja, se ele tinha aqui, ó, no primeiro tri de 25, 10,2 bilhões provisionados para essas inadimplências, como eu tive esse agravante do agro, como eu tive esse agravante das micro, pequenas e médias empresas, agora ele tem 15,9 bi. Se a gente compara o primeiro semestre de 24 com o primeiro de 25, basicamente quase 10 bi ali de aumento. Aqui ele deixa até do segundo tri de 25 para o primeiro tri de 25 uma variação de 56,7%. Ou seja, a Selic afeta diretamente e indiretamente o banco também, né? Diretamente por conta das taxas que ele consegue oferecer e do custo que ele vai ter, e indiretamente porque a taxa acaba pressionando a dívida do credor dele, no caso aqui do agro, das micro e pequenas empresas que a gente viu, e afeta no resultado do banco também. E agora aqui um dos pontos principais, né? Do relatório, que é onde interfere principalmente para a gente, que é o lucro. Então, o lucro no segundo TRI de 24 estava em 9,5 bi, no primeiro TRI de 25 ele caiu para 7,4 bi, e no segundo TRI ele caiu para 3,8 bi. Absurdo, né? Uma diferença de 60,2% do final do ano passado. A gente tinha uma estimativa ali, né, do mercado, estava estimando, alguns analistas também, que o lucro ia ficar em torno de 5 bi. E recentemente saíram notícias que acabaram balançando um pouco essa perspectiva, porque no mês de maio o banco tinha lucrado somente 500 milhões. Então acabou abaixando um pouco essa perspectiva. A gente tinha alguns analistas mais pessimistas que estavam precificando em torno de 3 bi ali, e eles acabaram acertando, né? 3,8 bi aí de lucro. De fato, um resultado bem ruim. E o que isso interfere pra gente na prática? Bom, o lucro do banco caiu, a gente entendeu por que caiu. Basicamente eu tenho inadimplência do agro, inadimplência de algumas empresas, também tem um pouquinho da taxa de juros que afeta isso, e o banco ele também reduziu, e por conta de tudo isso, o banco acabou reduzindo também o seu payout. Ou seja, se o meu lucro caiu, o payout diminuiu, consequentemente o meu dividendo também vai cair. E é por isso que a gente vai recalcular aqui com base no guidance revisado do Banco do Brasil e esse novo payout de 30%, qual que seria o nosso preço teto para o Banco do Brasil considerando esses valores atuais. Esse aqui é o guidance revisado, então perceba que o lucro líquido ajustado dele, né, estava em revisão, realizou no primeiro semestre de 25 11,2 bi, e para esse ano ficou de 21 a 25 bi. Para fazer essa conta, vamos agora aqui para o Excel para calcular o preço teto do Banco do Brasil com esse novo guidance que a gestão passou no relatório gerencial. Ah, Jonathan, mas eu não sei calcular o preço teto, eu nunca fiz isso, eu não sei nem quais os dados que eu tenho que usar. Bom, então abre já uma planilha do Excel aí, ou pega o papel e a caneta, que hoje a gente vai aprender junto. Os primeiros valores que a gente vai precisar são o lucro e a quantidade de ações. O lucro, a gestão já informou no relatório gerencial, que vai ficar de 21 a 25 bi. Para a gente não ter nenhuma surpresa e ser conservador, a gente vai considerar um lucro de 21 bi. Foi o menor informado no relatório. A quantidade de ações você pode pegar em alguma plataforma. Eu gosto de utilizar o Investidor 10, que é uma plataforma que eu já utilizo. Se a gente vir aqui na parte de informações sobre a empresa, ele nos dá o número total de papéis. Só que perceba que esse número está um pouquinho abreviado, então ele não ia servir para a gente fazer a conta dessa forma. O que a gente precisa fazer? Vir aqui em valores simplificados e clicar em valores detalhados. Olha só, o número total de papéis, olha só, ele já abriu para a gente o número total de papéis e vai ser esse valor que a gente vai considerar. O ponto importante aqui é a gente sempre tomar cuidado com a vírgula, tá? Então aqui eu simplifiquei, né? Coloquei 21 e 5,7, mas por conta das vírgulas. E com esses dois valores a gente vai conseguir calcular o lucro por ação, que é considerando a quantidade de ações que tem em circulação e o lucro de 21 bilhões, quantos reais de lucro eu vou ter em cada ação. Então cada ação vai ter R$ 3,66. Essa conta eu fiz pegando o lucro e dividindo pela quantidade de ações. E agora a gente precisa de um outro dado, que é o payout. O payout o banco informou logo após a divulgação dos resultados que ia ficar em torno de 30%.
Ah, Jonathan, mas eu não sei o que é o payout. Bom, o payout basicamente é o seguinte. Vamos imaginar que o banco lucrou 100 milhões. Um exemplo aqui, né? E o payout dele é de 40%. Ou seja, ele vai pegar 40 milhões desses 100 e distribuir para os acionistas. No caso do Banco do Brasil, o payout ficou em 30%. Então, ele vai pegar 30% do lucro que ele teve e distribuir. E a gente vai fazer a conta da seguinte forma. Nós vamos multiplicar o lucro por ação pelo payout de 30%. Dessa forma, a gente encontra o dividendo por ação, né? Porque imagine só, o lucro é o todo que ele teve de resultado para cada ação em circulação. E o payout é o quanto que essa ação vai receber de fato de dividendo. Bom, com isso a gente chega no valor de 1,10. Ou seja, considerando o lucro de 21 bi, e esse é o ponto de atenção que a gente vai ter que acompanhar para ver se realmente vai acontecer, nós teríamos um dividendo por ação, considerando o payout de 30%, de 1,10. Agora nós precisamos estabelecer qual que é o percentual mínimo que a gente aceita receber dividendo. Nesse caso aqui, eu considerei um dividendo mínimo de 6%. Agora é muito simples, para a gente definir o preço teto, basta a gente dividir o 1,10 pelo dividendo mínimo aceito, que é de 6%. E a gente vai ter um preço teto de 18,32. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Esse cálculo aqui foi para te ensinar a calcular o preço teto e a gente fazer uma previsão com base nesse lucro que o banco está passando para a gente. A gente pode considerar uma série histórica e também fazer previsões futuras com o crescimento do lucro do banco. O lucro não vai andar de lado nos próximos anos, ele tende a crescer, né? Como a gente viu no relatório, o banco está sendo muito afetado pela inadimplência do agro e a alta da taxa Selic em cima das micro, pequenas e médias empresas. Com o tempo, com certeza essa inadimplência vai diminuir, principalmente porque o banco tende a buscar formas mais eficientes de exigir garantias sobre os empréstimos, que também foi um ponto importante nesse resultado expressivo. Se você gostou do vídeo, se eu conseguir te ajudar, conseguir te ensinar alguma coisa diferente, principalmente com a análise do Banco do Brasil com o cálculo do preço teto da ação, já deixa o like, se inscreve no canal. Se quiser que eu traga algum vídeo específico de alguma outra ação ou fundo imobiliário, deixa nos comentários. Até a próxima!